Seu primeiro café com cabelo. Fala, galera! Beleza? Estamos começando o nosso primeiro Café com Barbeiros. Café com cabelo, caralho. Cabelo! Fala, galera! Beleza? Estamos começando o nosso primeiro Café com Cabelo. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Eu sou o Ed. E esse é o Ed. Então, o nosso primeiro bate-papo de hoje, a gente vai contar um pouquinho sobre a barbearia, né? A gente acabou de inaugurar uma barbearia, 4 anos de Nova Zelândia. E no começo a gente estava com uma briguinha, assim, um empecilho, porque eu queria trabalhar por ordem de chegada e o Ed queria trabalhar por agendamento. E daí a gente acabou optando por trabalhar por ordem de chegada e eu queria saber como é que tá a sua opinião em relação a isso. Ah, não é uma briga, né, mano? Não. Tipo, não é uma briga, mas tipo assim... Eu falei pro Bruno, eu gosto de ser convencido do que convencer as pessoas. Eu falei pra ele, me convença. Né? Foi, não, isso é verdade. Antes da gente trabalhar com agendamento, eu fazia uma média de 17 cortes por dia. Você trabalhava antes por agendamento. Por agendamento. Era 30 minutos, 20 minutos a barba. No primeiro dia que a gente abriu, quantos cortes a gente fez? 46 cortes. Primeiro dia que a gente abriu. E eu tava menos cansado de como quando eu trabalhava cortando 15, 17. Então no primeiro dia isso já me convenceu. No primeiro dia valeu a pena, porque você conseguiu ver um fluxo maior de faturamento. Acho que, tipo... Faturamento, atendimento, porque, cara, tem cliente que você vai gastar mais tempo, você vai lá cortar o cabelo, vai trocar uma ideia, às vezes não é nem pelo cabelo, mas sim pelo cliente. Mas vai ter cabelo, vai ser fácil de fazer e o cara também não quer ficar sentado ali 1 hora na tua cadeira te escutando você falar bobagem. Ele quer só cortar o cabelo e trabalhar, ou sair, ou fazer o que ele tem que fazer, né? Tem pessoas que preferem a experiência de estar numa barbearia e tem pessoas que preferem a experiência de ter um corte de cabelo rápido e ir embora. Eu acho que é tudo público-alvo, né? Onde está a sua barbearia, qual o público que você quer alcançar. E é muito do que a gente conversou. Eu acho que hoje o agendamento ele te limita muito a certos tipos de cliente. Por exemplo, um senhor mais velho, ele não vai querer agendar, ir no site, no aplicativo. Então meio que você já perde esse cliente que traz um faturamento muito bom para a barbearia. Sim. Que é uma máquina 2 do lado e uma tesoura em cima. E daí uma coisa que o pessoal sempre me manda é assim, mas você corta por ordem de chegada, corta essa quantidade toda de cabelo, vocês cortam muito rápido e a qualidade cai. O que você tem a dizer tipo, em relação à qualidade que você percebeu? Assim, dá para cortar cabelo rápido, com a qualidade boa, ou isso é impossível, mano? Não dá, ou você corta rápido ou você corta bem. Eu acho que dá para fazer uma qualidade muito boa no menor tempo possível. Isso não acontece do dia para a noite, eu acho que é um processo, sim, né? Como qualquer coisa na vida. E quando você começa a cortar cabelo, eu estava até falando com o Bruno antes, você precisa entender os processos do corte de cabelo, né? O que acontece se você passar a máquina 2 desse jeito, passar uma máquina 1 assim, se eu fizer 5, os 3 dentinhos da máquina, o que acontece? Quando você entende tudo isso, você consegue diminuir o tempo. Você entende o eu fundamento, perco né? tempo falando com a pessoa. Sim. Hoje estou aprendendo a falar e cortar o corte. Claro que é diferente, a gente trabalha com um público que nós falamos inglês. Às vezes dá um nó na cabeça, sabe? Você tem que às vezes pensar um pouco mais para falar, às vezes você fala uma bobagem. Mas eu não tenho medo de errar, né? Não errar no corte, mas na conversa. E quando você começa a fazer assim, sei lá, eu gosto de trabalhar com reloginho. E esse meu reloginho, cara, custou $15, tipo, bem barato. E eu gosto de dividir o corte de cabelo em etapas. Pra mim, um tempo perfeito para cortar cabelo é 15 minutos. Tem cabelo que vai ser menos, tem alguns cabelos que vai ser um pouco mais, mas 15 minutos é o time perfeito. Eu acho que seria um time perfeito para uma média, vamos dizer assim. Sim. Porque tem cabelo que você vai cortar em 10 minutos, até menos, mano. Tem cabelo que a gente consegue cortar em 6 minutos. E tem cabelo que você pode levar 20 minutos. Uma média boa definida dentro de 1 hora, talvez 4 serviços. Porque a gente costuma contar por serviço, não só por corte. Por exemplo, cabelo e barba conta 2 serviços. Eu acho que é uma média boa, tipo 15 minutos, em 4 horas você fazer 4 atendimentos. Eu digo 15 minutos para um degradê, sim, um fade, entendeu? Você vai fazendo a zero. Eu, na verdade, para mim hoje, na minha concepção, acho que o fade, na verdade, é um dos cortes mais fáceis de fazer. Sim. Depois que você pega a base, que você pega como fazer, eu às vezes acho que uma máquina 2 do lado fica mais difícil que um degradê. Sim. Sabe como? Não, eu concordo, porque dependendo do corte que você for fazer, você tem que entender o formato da cabeça do cliente e como aquilo ali vai ficar. Por exemplo, você tem que deixar ele atrás mais alto para não arrepiar, dependendo do degradê que você vai fazer, você mete a máquina ali e já era. Acho que é tudo um pacote. Acho que é um pacote também, você entender a leitura do cliente. Tem gente que acha mais de visagismo, eu só acho que é a leitura do que o cliente quer.
Então, não, eu acho que o visagismo todo mundo tem que ter. Isso aí, todo barbeiro tem um pouco de visagismo. Estão vendendo isso como fosse ouro, mas isso daí tá desde os primórdios da barbearia. Sim. O cara sentou na tua cadeira, você vai ver o estilão do cara e tal, fazer uma pergunta ou outra que ele faz e tal, você já entendeu que o cara, sei lá, trabalha num banco. Eu gostei do nosso café com cabelo, que acho que todo mundo já tomou um café com cabelo, né? Todo comida ficou bom. Eu tomo todo dia. Ficou bom demais esse nome. Então, o cara sentou na tua cadeira, o cara falou que é, sei lá, um mancaro. Você não vai meter um murral com um moicano na cabeça do cara. Tem como, né? mano. Pode ser que o cara queira isso, mas se ele não pediu, você vai entender que o cara, pô, é um cara que trabalha num nível um pouco maior de sociedade, assim, lidando com executivos, não vai fazer um troço muito louco na cabeça do cara, né? E aí já também começa na tua cabeça, você tem que desenhar o corte de cabelo na tua cabeça. Sim. Né? Que vai dar confiança tua, porque, é que eu falei, você tem que ter confiança para passar uma máquina 2 e entender, se eu passar uma máquina 2 nesse tipo de cabelo vai acontecer isso. Exato. Não é uma surpresa para você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Eu acho que é exatamente isso, você tem o fundamento ali do cabelo, você entender os tipos de cabelo e o que cada pente, cada máquina vai causar no cabelo. Porque é muito comum, igual aconteceu com você a semana que a gente estava dando risada. Chegou um cara aí loirinho, cabelo liso, mostrou a foto pra ele de um mullet afro, cara. Um corte afro, sabe? Não vai chegar, irmão. Não vai chegar. O cara queria ficar parecido com o Stephen Curry. Eu falei, não vai rolar. A gente até se uma permanente ainda, mas mesmo assim vai ficar ruim, mano. Vai ficar ruim. Então, assim, às vezes o cliente ele nem sabe o tipo de cabelo dele ali e o corte que vai ficar bom pra ele naquele momento. Sim. Mas Não, eu concordo, eu acho que é isso para cortar rápido. É processo e etapa, e ninguém consegue cortar rápido do dia para a noite, mano. É questão de treino. Você tem que treinar para manter a qualidade, conseguir conversar com o teu cliente e entregar um bom resultado. Se você corta cabelo hoje em meia hora, igual o Ed cortava, não tenta reduzir seu tempo para 10 minutos, você vai perder qualidade. Vai diminuindo gradativamente. É meia hora, 25 e tal. E é legal que rolou uma competição interna aqui entre a gente. E assim, eu sou muito rápido cortando o cabelo. E daí ele não quer perder, daí ele começou a cortar mais rápido, começou a entender mais o conceito e melhorou o tempo. E ontem ele ganhou de mim, mano. Ontem ele cortou mais cabelo que eu. Eu acho que a competição é saudável pra caramba. Tipo assim, não é a competição, eu sou melhor que ele melhor que eu. Não é isso. Mas é pra gente estar sempre no mesmo nível, entendeu? Pra quando o cliente estiver esperando ali, ele nem pensar, nem cortar com o Bruno ou com ele, tanto faz. Claro que tem amigos, é diferente, né? Amigos sempre não esperam a gente. Sempre tem. Mas eu acho que isso é legal. E eu tô aprendendo a cortar mais rápido, porque quando eu trabalhava numa outra barbearia, quanto mais tempo o meu cliente ficava na cadeira, pra barbearia era mais interessante, porque, né, meio que não é forçava, né, a palavra, mas tentam fazer a gente vender mais e tudo, então não é só o corte de cabelo. Agora... Pode falar, pode terminar. Não, só lembrei a mão que eu lembrei muito tempo. Agora eu acho que quando a nossa barbearia aqui tá sendo um pouco diferente. Eu não forço o cliente a vender. Eu mostro um produto que é bom, que eu confio, e eu falo pra ele, esse produto é bom. Como ele confia em mim, ele compra. Era isso que eu ia te perguntar. E hoje que você está cortando o cabelo mais rápido, você continua finalizando o cabelo, você seca. A gente tem um lavatório também, se alguém quiser lavar o cabelo, vai lavar normalmente. E como é que tá a venda de produtos? Acho que você vende menos produtos hoje ou mais produtos? Só um plus. Eu acho que, tipo, tem uma coisa que você falou aí da finalização. Cara, a finalização ganha o cliente. Sim. Cortar cabelo aí fora, tem muito cara que corta bem melhor que nós. Cortar bem melhor. Cara, cortar cabelo, o cara corta pra caramba. Mas aí você vai lá, o cara corta o cabelo, pô, tá molhado o cabelo do cara, o cara nem seca, nem faz não precisa fazer um puta topete tipo Elvis, tá ligado? Mas daí vai lá, não faz isso, não oferece um produtinho, não fala que esse produto é legal, e o cara vai embora com o cabelo tipo tudo cagado, tá ligado? Tudo cagado. Chega em casa e não vai falar nada, sem cortar o cabelo. Exato, mano. Não, eu acho que assim, ó, é o acabamento e a finalização do cabelo vale mais a pena do que só o corte. Se você fizer um acabamento bem feito, finalizar muito bem, você fideliza muito o cliente.